Shalom, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa experiência online e nós vamos dar continuidade na série Fé Vitoriosa. Hoje ministrando com você que a nossa terceira mensagem, Refrigera Minha Alma. 2 Coríntios 2,14 diz assim: Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Romanos 1,17 diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O pastor Marcos Lucado diz assim: a fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser. Em Cristo nós recebemos uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. Quando nós falamos sobre fé vitoriosa, nós precisamos diferenciar essa fé de uma fé triunfalista. A fé triunfalista diz que nenhum mal vai nos acontecer. E a fé vitoriosa crê que por mais que o mal nos aconteça, nós vamos passar por isso e nós vamos vencer isso. Às vezes nós temos na nossa mente um foco tão grande de que nada vai acontecer de errado sobre nós, e nós, no primeiro problema que chega, nós somos muitas vezes frustrados. E aquilo nos machuca e traz para dentro de nós um cansaço espiritual. E muitas vezes nós desistimos, porque a nossa fé não é uma fé vitoriosa, e sim uma fé triunfalista. A fé vitoriosa nos ensina que, por mais que tudo esteja parecendo que vai dar errado, nós sempre cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero perguntar para você, será que você tem colocado tudo sob o controle do Senhor? Será que você tem colocado todas as coisas realmente no controle de Deus? Hoje nós vamos falar aqui um pouco do Salmo 23, aonde o salmista Davi, ele relata um pouco do que é realmente essa fé vitoriosa e que ela refrigera a nossa alma. Continuando aqui em Hebreus 11,6 diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 1 Coríntios 2,5 diz assim: Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando eu entendo que a minha fé não pode ser baseada somente na sabedoria humana ou até mesmo na sabedoria humana, eu começo a entender que eu sou dependente de Deus. Nós vemos que o salmista Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e quando ele é considerado segundo o coração de Deus, nós vemos que ele deixa tudo, realmente tudo nas mãos de Deus. Ele entrega a vida dele, ele entrega os projetos dele, ele entrega a família dele toda na mão de Deus. E por mais que às vezes algumas coisas deram errado na vida do salmista Davi, ele voltava para onde Deus queria que ele estivesse, porque ele colocava a vida dele segundo a vontade de Deus. A sua fé está sendo baseada em uma fé triunfalista, que você acha que nada vai dar errado e quando você bate de frente com uma parede, você desanima? Ou você está vivendo uma fé vitoriosa, que acredita que por mais que as coisas pareçam que vão dar errado, no final nós sabemos que é Deus quem está cuidando de todas as coisas? Salmos 23, nós vamos ler juntos, se você puder abrir a sua Bíblia. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É maravilhoso ver a história de Davi, porque Davi, ele andava realmente nos caminhos do Senhor. E por mais que nós vemos que Davi teve algumas falhas no meio do caminho, o final dele foi segundo a vontade de Deus. Ele cumpriu realmente os propósitos que Deus tinha para ele cumprir aqui nessa terra. E a fé de Davi, ela era baseada realmente em Deus. Tudo para ele era a vontade de Deus.
E hoje nós vamos aprender aqui que a fé vitoriosa refrigera a nossa alma, e nós vamos aprender, segundo o salmista Davi, como ter a nossa fé vitoriosa para que ela refrigere a nossa alma. Primeira coisa que eu quero falar com você é porque me ensina que eu sou ovelha. A nossa fé vitoriosa nos ensina que nós somos ovelha. E ele já dizia, o Senhor é o meu pastor. A ovelha, ela realmente é 100% dependente do seu pastor para que ele a direcione, para que ele retire toda aquela... Eu não sei dizer como que é a pele da ovelha, o pelo da ovelha, mas ele, acho que é penugem, ele retira tudo aquilo lá da ovelha e ele tosqueneja a ovelha. E a ovelha não consegue fazer isso sozinha. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dependendo do nosso pastor, que é o Senhor Jesus, e aí nós quebramos a cara. Entenda, todas as vezes que nós fizemos alguma coisa que deu errado, é porque nós não estávamos baseados naquilo que Deus queria que nós estivéssemos fazendo. Tudo aquilo que nós fazemos segundo o propósito de Deus dá certo. E tudo aquilo que nós fazemos segundo a nossa vontade pode ser que dê errado. Porque nós estamos fazendo aquilo pelas nossas forças, não pelas forças de Deus. Quando eu entendo que eu sou ovelha, eu ando segundo a vontade dele. Eu quero te perguntar, você tem andado realmente segundo a vontade de Deus? Você tem feito aquilo que ele quer que você faça? Ou você faz as coisas simplesmente porque te dá vontade? Entenda, ter fé não te dá o direito de fazer aquilo que você quer. Ter fé não te dá o direito de viver a vida que você quer viver da forma que você quer viver. Ter fé diz que nós vamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Quando nós estamos seguindo o caminho de Cristo, vivendo aquilo que Ele quer que nós vivamos, nós estamos andando segundo a vontade dEle, porque as ovelhas fazem o que o pastor comanda. Uma ovelha, até mesmo para beber água, ela precisa da ajuda do pastor para chegar próximo ao rio, porque a ovelha ela é um animal muito dócil e frágil. E pode ser que, se ela chegar muito próximo a uma água de uma correnteza forte, ela vai ser levada por aquela correnteza. Nós queremos beber água talvez em qualquer lugar, enquanto Deus tem águas preparadas para nós que tem uma qualidade muito maior. Faça segundo a vontade de Deus e não a sua vontade. Amém? Segundo, porque me ensina a ter dependência. De nada terei falta. Versículo 1, a parte B. Mateus 6,26 diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando nós vemos o salmista falando aqui, de nada terei falta, nós precisamos nos lembrar também que esse versículo foi escrito há muitos anos atrás, e ele foi escrito no original em grego, que diz que, quando ele estava dizendo que nada terei falta, ele estava dizendo, do Senhor não terei falta. Então, quando o salmista Davi, ele diz que de nada ele teria falta, ele diz que de Jesus ele não teria falta, de que Deus ele não teria falta. Nós baseamos esse versículo muitas vezes em coisas, em objetos, em vontades e em desejos. E nós imaginamos que quando eu digo que de nada eu terei falta, eu estou dizendo que eu não terei falta de dinheiro, eu estou dizendo que eu não terei falta de amor, de afeto, de carinho, eu não terei falta de nada dessas coisas, mas enquanto na verdade ele está dizendo que do Senhor Jesus, de que Deus, nós não teríamos falta. Quando nós entendemos que de Deus nós não teríamos falta, nada mais nos falta, porque aquele que busca primeiro as coisas do Senhor, todas as outras coisas são acrescentadas. Será que nós não estamos correndo atrás das coisas erradas e deixando de ter dependência de Jesus? Muitas e muitas vezes Deus ele gostaria apenas que nós fôssemos filhos um pouquinho mais gratos para poder receber algo diferenciado dele. Sabe, o mais incrível é que todas as pessoas que viveram situações de dependência de Jesus puderam ver o milagre acontecer. Enquanto as pessoas que têm medo de talvez chegar a quase faltar uma coisa, eu quero dar para você um exemplo aqui. Eu durante a pandemia toda, eu não sabia o que era talvez me esforçar como eu estou me esforçando talvez hoje para fazer algumas coisas, para trazer para minha família um conforto um pouco maior. E eu lendo a Bíblia,
eu dei de cara com aquele versículo onde, da pesca milagrosa, quando Jesus ele chama os discípulos e eles ainda não eram discípulos dele. Ele fala assim: olha, coloque o seu barco mais fundo para que eu possa pregar nele. Jesus prega no barco, e quando Jesus prega naquele barco, ele fala assim para eles: olha, agora vocês vão jogar a rede novamente. Eles jogam a rede novamente, a rede volta tão cheia de peixes que eles nem conseguem puxá-la para dentro do barco, a ponto deles precisarem de ajuda de outro barco para conseguir arrancar esses peixes de dentro do mar. E eu sempre corri muito atrás das coisas da terra, terrenas, mundanas. Eu sempre corri atrás de coisas materiais. E eu lendo aquela palavra, Deus ele tocou no meu coração de que nós só vamos conseguir coisas maiores e melhores quando nós estivermos na dependência de Jesus. Nós vemos que quando Jesus dá o comando para que eles jogassem a rede na hora certa e no lugar certo, eles puxam aquela rede com uma quantidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande de peixes, que eles nunca tinham visto aquilo acontecer. E o mais incrível é que Jesus convida aqueles homens para deixarem de ser pescadores de peixes e passarem a ser pescadores de alma naquele momento. E Jesus ele colocou no meu coração que eu não estava pescando coisas maiores e melhores porque eu não estava disposto a viver na dependência dele. Talvez o que nós precisamos é apenas viver na dependência de Jesus para que coisas maiores e melhores possam acontecer entre nós. Então coloque a sua vida 100% na dependência de Cristo e você vai ver que coisas maiores e melhores vão começar a acontecer sobre a sua vida. Se você está com algum problema na sua vida, em qualquer área que for, esteja na dependência de Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para você. Terceiro, porque ela me ensina a encontrar descanso. Deitar-me faz em verdes passos. O pecado cansa e a fé descansa. João 10:9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. As pessoas que vivem uma vida de pecado, as pessoas que vivem uma vida segundo a vontade da carne, você pode perceber que elas não são pessoas que vivem tranquilas. Elas são pessoas que vivem talvez com um peso a mais dentro delas. E esse peso é o peso que Jesus nos convida para entregar para Ele, para que nós possamos descansar. Por mais que nós vemos às vezes os profetas passarem por dificuldades na Bíblia, nós podemos até ver que eles descansavam e eles conseguiam ter o sono dos justos. Sabe? Quando nós estamos passando por problemas em qualquer área da nossa vida, nós não conseguimos muitas vezes nem mesmo dormir, descansar e ter uma noite tranquila de sono. Nós viramos de um lado, viramos do outro. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de coisas que eram para estar colocadas no altar do Senhor. Nós precisamos deixar as nossas preocupações em Jesus, porque o medo é a falta de fé. Todas as vezes que eu tenho medo, eu também tenho fé, mas uma fé negativa. O medo e a fé sempre vão estar brigando dentro de mim, e tudo depende de quem é que vai vencer. A minha fé precisa ser muito mais forte do que o meu medo, porque quando eu tiver medo, eu não descanso. O meu medo me paralisa para que eu possa ficar cansado e não conseguir avançar mais. Um soldado cansado não consegue ter êxito na batalha. Você precisa do descanso de Deus, e esse descanso só acontece quando você entrega as suas vontades para Cristo e passa a viver segundo a fé vitoriosa dele. Entregue os seus problemas e dificuldades para Jesus, para que você viva realmente segundo a vontade dele. Amém? Quarto, porque ele me ensina a encontrar a satisfação. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O mundo e o pecado são insaciáveis, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando eu olho para o mundo, eu vejo que as pessoas estão correndo como se fossem aqueles hamsters na gaiola, correndo dentro de uma bolinha assim, e eles não atingem satisfação, eles não atingem tranquilidade, porque eles estão vazios por dentro. Dentro de todo ser humano existe um vazio que só a presença do Espírito Santo pode preencher. Quando nós temos fé, a fé nos ensina que nós somos
cheios de Deus, e isso nos basta. Qualquer conquista é uma conquista. Eu vejo hoje a minha filha, ela tem 1 ano e meio, e nós estamos ensinando para ela gratidão. Nós estamos ensinando que ela seja grata, porque nós vemos que às vezes as crianças, elas ganham um brinquedo em um mês, e no outro elas já querem 2, no outro elas já querem 3. E nós somos assim muitas vezes. Se você se sente insatisfeito, se você se sente incompleto, se você se sente uma pessoa que precisa de algo para ser feliz, é porque dentro de você falta a presença do Espírito Santo, dentro de você falta fé. A fé nos ensina que nós somos completos por Deus e todas as coisas nos são acrescentadas. Nós precisamos apenas de Jesus para ser feliz, nós não precisamos de mais nada. Se a nossa vida hoje sofresse uma pausa, se nós precisássemos pausar a nossa vida e falar assim, daqui para frente você vai ver como você tem vivido até aqui, o que é que você sentiria nesse momento, feliz ou triste? Se a sua vida não mudasse mais daqui até o dia da sua morte, se você não conseguisse conquistar mais nada, se você não conseguisse melhorar em mais nada, se você apenas fosse viver da forma como você está hoje, você seria uma pessoa feliz, satisfeita e completa, ou você seria insatisfeito? Eu, quando eu ministro para jovens, eu digo para eles a respeito de namoro, a respeito de casamento, eu digo que namoro e casamento é coisa para gente feliz e satisfeita e completa. Porque pessoas vazias vão buscar dentro de outras pessoas o que elas querem e na verdade elas só vão esvaziar aquela pessoa para a própria satisfação delas. Enquanto na verdade nós precisamos nos satisfazer de Cristo, nos encher dele para que todas as outras coisas sejam transbordo em nossa vida. Tudo para você precisa te fazer transbordar e não te completar. A única coisa que nos completa é a presença de Jesus. Amém? Quinto, porque me ensina a encontrar alívio. Refrigera minha alma. Versículo 3 diz assim. Salmo 133, 1 diz assim. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 3. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esteja tranquilo, esteja aliviado, esteja refrigerado pela presença de Deus dentro de você. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós recebemos dele coisas que nos satisfazem de forma diferente. Tudo aquilo que nós conquistamos com as nossas próprias mãos, tudo aquilo que nós conquistamos pelas nossas próprias forças, nunca vão ser o suficiente para nós, enquanto apenas as coisas que Jesus tem para nós nos trazem o verdadeiro alívio. Eu quero convidar você a realmente buscar o alívio em Cristo, buscar o alívio nessa fé vitoriosa, que traz para dentro de nós a prosperidade real, que traz para dentro de nós a satisfação real, que traz para dentro de nós essa unção diferenciada. Sexto, porque me ensina a encontrar justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós muitas vezes aqui nessa terra seremos injustiçados pelo homem. Nós sofreremos às vezes coisas que nós achamos no nosso íntimo que nós não precisávamos passar. Mas nós vemos que Jesus passou por tudo isso. Nós vemos que ele foi injustiçado, morreu em uma cruz que nem tinha sido feita para ele. Mas nós vemos que quando nós andamos segundo a vontade de Jesus, por mais que nós soframos uma injustiça, aquilo se transforma para dentro, aquilo se transforma para nós em uma bênção de Deus. Tudo aquilo que acontece com você é para exaltar o nome do Senhor. Então, se você está sofrendo ou se você se sente injustiçado por alguma situação, entenda que Deus quer te ensinar alguma coisa e que é daí que você vai conseguir retirar uma vitória muito grande para a sua vida. Mas tenha fé. Tenha fé para passar por isso, porque muitas vezes nós não temos forças e essa falta de força faz com que nós desistimos no meio do caminho.
Não desista, busque justiça no Senhor, busque justiça na fé de Deus. Entenda que quando alguma coisa ruim acontecer com você, busque no Senhor a justiça dele, porque é só ele que consegue nos trazer aquilo que nós precisamos. 7, porque me ensina a encontrar segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O mundo de hoje, ele é um mundo mau, ele é um mundo que traz até medo para nós muitas vezes de sair para fora da nossa casa, de andar com a nossa família em paz. Mas quando nós estamos com o nosso coração centrado em Jesus, nós vemos que tudo aquilo que nós temos não é nosso, é dele. E ele está cuidando dessas coisas melhor do que nós cuidaríamos. Eu me lembro quando eu e o pastor Fernando Mardegan fomos fazer um evangelismo aqui em Guariba, na cidade. Nós fomos andar, ele tinha vindo de Corbélia para cá, e a gente falou, olha, vamos passar em uma rua para orar por aquela rua. E a gente passou naquela rua e eu disse assim para ele, falei, pastor, ali é uma rua um pouco talvez perigosa, então cuidado onde o senhor vai andar. Ele falou assim para mim, Rafa, nada é meu, tudo é dele. E eu guardo aquelas palavras comigo desde então. Quando você sentir medo, quando você se sentir inseguro de algo, lembre-se que nada é nosso, tudo é dele. E quando alguém toma algo de nós, não está tomando de nós, está tomando dele. E ele terá que acertar as contas com Deus. Tenha fé que quando você estiver inseguro, você vai conquistar as coisas que Deus tem preparado para você, amém? 8, me ensina a encontrar consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel 34:16. Quando eu vejo muitas vezes pessoas buscando consolo e conforto em pessoas, nós vemos que a maioria das pessoas que estão à nossa volta ficam mais felizes com a nossa falta de sucesso do que com o nosso sucesso. Quando as pessoas olham para nós, elas não querem nos ver prosperar, e essa é a grande verdade. As pessoas não querem que você prospere em um nível diferenciado. Então, quando você for buscar consolo, não busque consolo em pessoas. Não busque ajuda em pessoas, porque as pessoas nunca vão te entender como Jesus te entende. Elas nunca vão te entender verdadeiramente como Deus te entende. Quando nós temos fé, nós entendemos que quando algo de ruim acontece, aquilo é apenas uma fase. É normal passar por situações difíceis. O que não é normal é permanecer em situações difíceis. Não fique em uma situação que te deixe de cabeça baixa. Levante a sua cabeça e prossiga. Se você chegou dentro de algum lugar onde te traz dificuldade, onde te traz talvez um medo, entenda que Jesus está com você. E você precisa entender que o consolo de Deus é o consolo que você precisa. A ajuda de Deus é a ajuda que você precisa, porque o que Ele tem para nós é muito maior. 9, me ensina a encontrar abundância. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Zacarias 12:10 diz assim, e olharão para mim a quem transpassam e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando eu tenho a fé vitoriosa de Deus, não me falta nada. E eu sinto sempre que estou vivendo em abundância e fartura. Pessoas sem fé são pessoas escassas. Não sei se você já se deparou com alguém que no começo do mês ela sente medo do fim do mês. Não sei se você se deparou com uma pessoa que antes mesmo dela começar a comer, ela sente vontade do próximo pedaço, porque ela acha que não vai sobrar para ela o tanto de pessoas que tem ali na mesa. Olha, quando nós temos Jesus, nós temos abundância nele. Então tudo que você for ver, olhe com olhos de abundância. Não fique esperando que
não fique achando que a sua vida é uma vida escassa. A escassez, quando entra dentro de nós, ela toma uma grande parte da nossa mente e nos faz ser pessoas que não entendem que a fé traz abundância. A fé de Deus para você vai fazer com que a sua família viva sempre em abundância. 10º, porque me ensina a encontrar unção. Unges a minha cabeça com óleo. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando nós vemos a presença de Deus, ela atinge todos aqueles que têm fé, porque é a fé que traz para nós a unção de Deus. A fé, ela faz com que você acredite no seu próprio potencial, ela faz com que você se sinta capacitado para fazer as coisas. Nós precisamos entender que quando nós temos fé, nós conseguimos pedir perdão para Deus daquilo que está acontecendo de errado dentro de nós e nós conseguimos atingir um nível diferenciado de vida. Pessoas sem fé, elas não aceitam que a mudança aconteça dentro delas. Peça para que Deus ele te unja realmente com um óleo direto do céu e para que Ele transforme a sua vida, porque é através da sua fé que você vai conseguir fazer isso. Conclusão, Salmos 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23:6 diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hebreus 10:25 não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, eu quero convidar você, nesse momento, a nós orarmos a Deus, pedindo para que Ele nos abasteça com essa fé vitoriosa que refrigera a nossa alma. Eu quero convidar você a orar a Deus nesse momento, a entregando a sua vida para Ele, para que você viva na dependência de Jesus. Viver pela fé dele é viver na dependência dele. Quando você vive na dependência dele, a sua alma descansa, a sua alma fica tranquila e você consegue sentir a presença de Deus dentro de você. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, traga para os seus filhos e filhas a sua fé. Mostra para eles, papai, que eles têm realmente, papai, dentro deles uma força muito maior do que aquela que eles acham que eles têm. Mostra, Espírito Santo de Deus, o quanto cada um deles são preciosos, papai, para o Senhor. E mostra, papai, que é com fé que nós vamos conseguir conquistar tudo aquilo que nós queremos conquistar. Espírito Santo de Deus, mostra para os seus filhos e filhas, papai, o que é que está, papai, atrás da fé que eles estão se baseando. Mostra, Espírito Santo de Deus, o quão forte o Senhor é. E mostra, papai, que o Senhor é mais forte do que qualquer problema que possa bater de frente com eles. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a sua presença seja sobre essas casas, seja sobre essas famílias e que a sua graça seja sobre cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter nos assistido até aqui. Quero pedir para que você envie esse vídeo para algum amigo que você tem, envie esse vídeo para alguma pessoa, porque pode fazer sentido para ela. E se fez sentido para você, deixe um curtir, um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós vamos continuar aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, no nosso Facebook e no nosso YouTube, com essa série, A Fé Vitoriosa, em mais uma mensagem. Que Deus te abençoe, fique na paz, amém.